Eu não estou ouvindo. Estava mutado aqui, né? Desculpa. Então, uma boa noite a todos. Hoje a gente dá início a conteúdos para nova avaliação, né? Vocês receberam resultados da avaliação 1. Agora a gente vai estudar conteúdos para avaliação 2. Os conteúdos estão na apostila 2 que a gente enviou para vocês recentemente. Bom, e aí então, a apostila 2, a parte 2 de variáveis complexas, a gente começa com funções de variáveis complexas, né? A gente estava estudando as funções complexas, os complexos, porém não com a parte real e imaginária como funções complexas, mas sim como constantes. Agora a gente vai estudar esse conjunto de complexos, só que daí o complexo agora, ao invés de ter uma parte real e a parte imaginária aqui como sendo um número real, uma constante, ele vai ser uma função. Então, você vai ter a parte real como função e vai ter a parte imaginária também como função. Deixa eu só tirar o som desse aqui para não ficar incomodando a gente. Aí a gente vai ter o A vai ser função, o B vai Professor, ser... não está apresentando. Não? Caramba. Pronto, agora sim, né? Agora sim. A gente tem as funções de variáveis complexas, e aí a gente vai estudar agora essas funções de variáveis complexas, onde o complexo Z, ele vai ter a parte real e a parte imaginária agora como sendo constante. Constante não, como sendo complexo. Antes a gente estudou ela como sendo constante. E agora a gente vai estudar ela como sendo funções, né? Então, o A vai ser uma função de x e y, o B vai ser outra função de x e y. Então, a gente vai estudar agora, o diferencial vai ser o estudo como funções. E aí, a partir de então, a gente vai trabalhar com os limites, com derivadas, com integrais, aqui, né, nessa parte como funções. Então, a gente tem que uma função de variável complexa, fz, definida no subconjunto dos complexos, assume valores complexos. Então, aí você vai ter um domínio, onde os números complexos fazem sentido, tá? E vai ter a imagem da função também, onde o conjunto dos números complexos fazem sentido. Então, você vai ter um conjunto onde você tem números complexos, né, um campo aqui, você vai ter um conjunto de números complexos, chamado de domínio, através de alguma operação vai te levar para um outro conjunto, e aí esse outro conjunto chamado de imagem. Então, aqui eu tenho um espaço aqui que eu tenho uma quantidade de números complexos aqui. Esses números complexos, através de alguma operação, eles são levados lá para um outro conjunto complexo. E esse outro conjunto complexo, aí a gente chama de conjunto imagem. E aí a gente representa simplesmente por FZ. Então, no domínio você tem o conjunto de números pertencentes aos complexos, e na imagem você também tem
aqui é o domínio, pertence aos complexos. A imagem, você tem os caras também que são pertencentes aos complexos. E agora, você vai ter assim, ó, em vez de você ter Z, simplesmente o Z igual a X mais Y, eu vou aplicar a função nesses dois caras. Então, agora eu vou ter a função de Z e, do outro lado, a função de X mais Y. E essa função a gente vai aplicar, a gente vai ter uma regra, e aí você aplica isso numa determinada regra, você vai ter a parte real, que aí a gente vai chamar de U de Z. Aí lembrando que o Z, ele é de X e Y, e aí você vai ter um V também que é de X e Y, que é o V de Z. E aí, com isso, a gente consegue, através dessas duas funções, obter uma terceira função, que seria o FZ. Né? Então, aqui, se eu tenho um Z do tipo X mais Y, eu posso escrever ele simplesmente como par ordenado, porque se eu tenho lá um plano complexo, eu posso ter, por exemplo, aqui um ponto Z complexo, e esse Z me levar em 1, por exemplo, e 2. E aí, lembrando que esse aqui é o eixo imaginário, né, que é o plano de Argand-Gauss, e esse aqui é o eixo real. E aí você vai ter o seguinte, aqui, em vez de escrever simplesmente 2 mais 1i, eu posso escrever eles assim, ó, 2 e 1, como se fosse o par ordenado do plano cartesiano. Então, vou ter o z, x mais y, ele é semelhantemente escrito como xy. Esse xy aí agora você vai entender que não é um ponto do plano cartesiano, mas é um ponto do plano complexo. E aí, se você for escrever ele como um complexo, escreveria assim, x mais y. O primeiro cara que está antes da vírgula é o x real, e o segundo cara que está após a vírgula é o imaginário. Então, você tem que um h de z, o z aplicado numa função é semelhante ao h de xy, uma vez que o z é função de xy. E aí, dessa forma, no lugar de escrever só u de z, eu vou escrever u de xy, que o z é xy, mais iv de xy. E aí, esse sujeito aqui é a parte real, e esse aqui, ó, é a parte imaginária do complexo, tá? Lembre-se que a gente não pega o i. Aí a gente tem agora como um exemplo, né? Nada melhor do que um exemplo para clarear melhor as ideias da gente. Eu tenho fz igual a 1 sobre z. O domínio dessa função é o z pertencente aos complexos, de tal forma que o z não pode ser zero. Por que que não pode ser zero? Porque aqui tem uma divisão. Se tem uma divisão, aconteceria a gente teria um problema porque a gente não tem a divisão por zero, né? Não está definido. E aí, por não estar definida, você teria uma inconsistência na sua operação. Como aqui a gente fazendo a operação, a gente vai ter coisas no denominador ainda, tanto para a parte real quanto para a imaginária, então a imagem da função, ela também não pode ser zero, tem que ser um cara diferente de zero. E uma vez que a imagem for zero, ela foge do plano complexo. Aí ela passa para ser para o plano real. Apesar de o zero fazer parte aqui do
do plano de Argand-Gauss. Então, ó, peguei o Z. Como o Z é um cara complexo, mas como a gente estudou antes, multiplica pelo conjugado de Z. Como eu não sei quem é o conjugado, só deixei indicado aqui, conjugado, numerador e denominador. Como o Z é x mais y, substitui o Z por x mais y, e o Z barra, que é o conjugado, por x menos y. A mesma coisa, numerador e denominador. Agora, distribui a multiplicação, né? Aí você vai ter 1 vezes isso daqui é ele mesmo. Aí, se você distribuir a multiplicação aqui, você vai ter x quadrado mais y quadrado. Porque ó, o x vezes o x quadrado. Aí, x vezes menos y é menos x e y. Aí o x vezes y vai dar mais x e y, que vai cortar com o termo que eu falei antes. Mais y vezes menos y dá mais, dá menos y ao quadrado. O y ao quadrado é menos 1, que multiplicado por menos vai dar mais. Então, sempre que você fizer o produto pelo conjugado, só vai sobrar o primeiro ao quadrado mais o quadrado segundo, sempre, sem a unidade imaginária. Como aqui tem uma soma, ou no caso uma subtração, eu quero separar quem é real de quem é imaginário, e aqui eles estão todos juntos. Então, eu pego o x sobre o denominador, menos, ou mais, né? Menos y x quadrado mais y quadrado, que é sobre o denominador, né? Eu poderia ter posto aqui, no lugar de ter sido mais, eu poderia pôr ter menos, e aqui eu colocaria iy sobre x quadrado mais y quadrado. Esse termo aqui, ó, observe que ele não tem a unidade imaginária, mas ele é uma função. Agora, ele não é constante. E ele aqui depende, os valores dependem de x e de y. À medida que variar o x e o y, ou o y, vai variar o cara que está aqui, né? E essa parte aqui é a parte imaginária do complexo, que também observe que é uma função. Aí, a esta função eu digo, a parte real, eu digo que é U, e a parte imaginária eu digo que é V. Então, U é uma função de x e y, e V é função de x e y. Então, a gente pegou agora uma função, um número complexo, genérico, e escrevemos ele em forma de função, de duas novas funções, né? U e V. Tudo bem até aí? Sim. E aí, você tem o seguinte, como a gente tem agora o complexo na forma de função ou de funções, você pode fazer algumas extensões de funções dos números reais e estender isso para o plano complexo, tá? Como, por exemplo, a função polinomial. A função polinomial dos números reais, eu posso estendê-la para o número complexo, né? Que um polinômio, pensando lá no campo dos reais, ele é escrito da forma A0 mais A1Z mais A, que seria x, né? Mais A2x quadrado, mais até a nx elevado a n. Por exemplo, você poderia ter aquela função quadrática, né? Agora, pensando nesses caras como sendo complexo, então eu teria o A0 como sendo um número complexo e o Z também sendo um número complexo. E lá no campo dos reais, a gente tem o A0, A1, A2 como sendo constantes.
Aí, no nosso caso, a gente vai ter como sendo funções. E aí, o z também vai ser uma função de x e y. Aí, um exemplo seria, aí a gente supor que o z, e esse z, é da forma x mais y, e que o a seja alfa zero mais i beta zero, o alfa um seja alfa um mais o A1, né, seja alfa um mais I beta um, aí o A2 seja alfa 2 mais I beta 2 e assim sucessivamente. Pensando agora só numa quadrática, numa de segundo grau, então eu teria assim, ó, o alfa zero mais I beta zero vezes x mais IY, que é o Z, mais alfa um mais I beta um x mais IY, tudo isso ao quadrado. Agora você distribui a multiplicação. Aí distribuindo a multiplicação aqui, resolvendo esse cara quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, a gente vai buscar quem é a parte real desse polinômio e quem é a parte imaginária do polinômio. Então, veja só, distribuindo a multiplicação tem alfa zero x, alfa zero e y. Tá aqui. I beta zero x, I beta zero e y. Multiplicando I vezes I daí ao quadrado e fica menos. Esse daqui eu repeti para resolver aquele. Elevei ao quadrado. Agora a gente vai distribuir a multiplicação aqui. E a mesma coisa desse. Ao distribuir essa multiplicação, a gente vai ter assim, ó. Só repetindo ali, ó. E destacando agora de amarelinho para quem não tem o i. Então, ó, alfa zero x, i beta zero y. Aí aqui, quando eu distribuir a multiplicação, vou ter alfa um x quadrado. Aí o alfa um vezes lá vai ser complexo, a parte imaginária. O alfa um vezes o y ao quadrado está aqui. I beta um vezes x quadrado é a unidade imaginária, vai destacar de azulzinho. I beta um vezes I, 2xy, aí aqui tem I vezes I, vai ser I ao quadrado, vai ficar menos, tá aqui. I beta um vezes menos Y ao quadrado, esse tem a unidade imaginária, tá lá. Bom, aí agora observa que os amarelinhos são os caras que eu destaquei aqui que não tem o I, portanto é parte real. Os azulzinhos ou verdinhos aqui, eles têm a unidade imaginária. Então, eu ponho o i em evidência e escrevo dentro de um parênteses só os termos sem o i. Como aqui está, ó. Aí, com isso, eu tenho que esta aqui é a parte real, que é esse cara aqui é a parte real do polinômio, e esse outro aqui, sem o i, obviamente, ele compõe a parte imaginária do polinômio. Então, veja que com isso, com essa operação, a gente conseguiu escrever um polinômio função, e aí a gente conseguiu separar parte real, função, parte imaginária, função. Ambos função de xy. Tudo bem? Se tiver pergunta, só falar, ó. Outra, que é do conjunto dos números reais, que a gente pode trazer para o complexo e aplicar aqui, é a função exponencial.
as regras do plano real lá para a função exponencial, ela cabe aqui dentro do complexo, e obviamente que a diferença é que aqui é complexo, né? Então, você teria assim, ó, e elevado a z. As propriedades que a gente usa lá no plano dos reais, a gente usa aqui também. E elevado a z é igual a e elevado, o z é do tipo x mais y, que a gente viu ali em cima, no início, quando a gente começou a trabalhar aqui, ó. Então, temos aí, ó, e elevado a x mais y. E aí você usa agora a propriedade de potência. E elevado a x mais y é igual a e elevado a x vezes e elevado a iy. Aí você usa aquela propriedade da potência, né? Que é e que diz lá que o produto de potências de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Bom, aí esse carinha aqui, quando tem a parte imaginária, você viu lá que a gente pode escrever ele como cosseno de y, mas isso é no y. Então, eu saí da exponencial e escrevi como trigonométrico, né? Que aí vocês até fizeram na prova questão disso aí. Então, ó, saí daqui e daqui eu vim para sair do exponencial e vim aqui para o trigonométrico, na forma trigonométrica do complexo. Distribui a multiplicação. Esse multiplica aqui e multiplica ali. Aí, então, a gente vai ter ex cosseno y, parte real, ó, não tem unidade imaginária, e ex seno y vezes i. Aí, aqui você tem a parte imaginária. Então, tem o u e tem o v aqui. Tudo bem? Aí, a diferença é que no plano real, esse Z seria um X, ou uma outra letra qualquer. Mas aí ela não daria essa abertura que a gente tem agora, porque quando eu tenho a variável Z, o Z não é sozinho, o Z é um complexo. O Z tem a parte real e tem a parte imaginária, ele é composto. Aí a gente tem a seguinte pergunta, ó. Se Z fosse real, né? Quando que o Z seria real? Você tem aqui, por exemplo, o Z é da forma x mais y. Para ele ser real, essa parte aqui seria zero. Se essa parte for zero, essa definição coincidiria com a função exponencial real? Aí a resposta é sim. Porque se a parte imaginária for zero, aí a gente aplicando as regrinhas aqui que a gente acabou de aplicar, você vai ter simplesmente um cara que seria apenas real. Então, ele vai coincidir com uma operação que a gente faz aqui no complexo com a operação que se faz lá no campo dos reais. Então, eu teria o z do tipo zero mais i, x mais zero i. Aí, da definição, você teria que e elevado a z é igual a e elevado a x mais zero i, aplicando ali. Então, seria e elevado a x vezes e elevado a zero. Se você quisesse sair daqui do e elevado a zero, você poderia, que seria e elevado a zero i. Aí você poderia escrever isso como trigonométrico, né? Seria o cosseno de zero mais i seno zero. Então, ó, observe que agora, esse aqui
vale zero e isso aqui vale 1. Mas a gente nem precisou disso, né? Porque e elevado a zero, aí por definição, todo número elevado a zero vale 1, exceto o próprio zero, né? Como eu tenho que e elevado a zero é 1, então esse aqui vale 1, e aí a gente fica com e elevado a x, que é e elevado a x vezes 1. E no campo dos reais, o e elevado a x é o próprio e elevado a x. No campo complexo, o e elevado a z seria o x mais o zero i, se o z for apenas real. Aí por isso que eu respondi, sim, de fato, coincide, né? E elevado a z conserva a propriedade, que é a propriedade que eu acabei de falar ali, né? Que é e elevado a z1 mais z2, que é produto de potências de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Então, ele conserva a propriedade que é utilizada no campo dos reais. A gente usa isso também no campo complexo. E daí eu estou pedindo agora para vocês verificarem, né? Eu disse que sim, aí tem que fazer a verificação. Para fazer a verificação, aí a dica, ó, isso aqui é uma atividade para fazer. Atividade. Tô esperando a dica. Está esperando a dica? A dica é, olha, aqui eu não disse que o Z é do tipo x mais y, então aqui o Z1 você vai pôr lá como Z1 é igual a x1 mais y1. Quando for o 2, você vai pôr Z2, x2 mais y2. E substituir aqui e fazer as operações. Fazer uma operação semelhante ao que a gente fez aí. Tudo bem? Mas a resposta aqui é sim. Definimos funções trigonométricas complexas da seguinte forma. Agora tem uma função trigonométrica, o cosseno de um número complexo, z é complexo. Em sendo complexo, z é da forma e e z mais e elevado a menos iz sobre 2. O seno, por sua vez, é desse formato, e elevado a iz, que é o mesmo daqui, só com o sinal trocado. E a tangente é isso daqui. Bom, então vamos fazer a demonstraçãozinha desse primeiro caso aqui. Aí o segundo caso aqui fica para vocês. Então, ó, motivado por aquela ideia que a gente tinha lá antes, que e elevado a i θ, você escreve ele, sai da forma exponencial e escreve na forma trigonométrica, com o θ pertencente aos reais, né? Lembrando que esse θ é o cara que gira no ciclo trigonométrico. Então, eu tenho que e elevado a i θ, a gente já mostrou lá no passado, que ele é da forma cosseno θ mais i seno θ. Por sua vez, e elevado a menos i θ é igual a cosseno de menos θ, porque ali tem um menos, mais i seno menos θ, porque ali tem um menos. Agora, a gente usa a questão de paridade. Saber se um número é par ou se é ímpar. Isso vocês já estudaram e sabem, não? Sobre a paridade dos números, se o número é par ou se o número é ímpar. Mas você comentou isso numa das aulas. Oi? Você comentou isso em uma das aulas. Comentei.
Então, o cosseno é função par ou função ímpar? Não lembra, né? Cosseno é Não par. lembro. Cosseno é Acho que é par? par. Acho que sim. Eu acho que você nem ímpar. E seno Por é. que que o cosseno é par? Eu sabia, pra você, mas eu esqueci agora. Só lembro. Eu só notei aqui. Sabia? Então, já pensando nisso, eu botei o desenho aqui, ó. O cosseno é uma função par. Por que que ele é par? Olha, se você caminhar aqui pelo sentido horário, aí eu cheguei aqui num ângulo, θ. Indo pelo sentido anti-horário, eu tenho menos θ, né? E aí só lembrando que esse menos é para indicar que você caminhou pelo sentido horário no ciclo. Bom, aí você chegou lá. Aí você tem essa abertura aqui, que é o ângulo θ. Fazendo a projeção disso daqui no eixo do cosseno, que esse é o eixo cosseno. Aí você tem aqui, ó, o cosseno é esse carinha aqui. Se você for pelo sentido anti-horário, chegou aqui, vamos supor que ali fosse 60, então aqui seria menos 60. Aí você quer ir no eixo do cosseno, aí você faz a projeção dele ali, ó, caminha lá para o eixo do cosseno. Aí o cosseno do menos θ, exatamente esse pedacinho aqui também. Então, ó, tanto faz o cosseno do θ quanto o cosseno do menos θ, os dois são exatamente os mesmos, certo? Tem exatamente o mesmo valor. Se fosse de 60, por exemplo, aí seria meio, digamos. E aí, vamos supor que o θ seja 60 aqui, mas é um θ genérico qualquer, tá? Mas suponhamos que ele seja 60. Então, o cosseno vai ser meio, tanto indo pelo sentido anti quanto pelo sentido horário. Porque quando você projeta ele no eixo do cosseno, o resultado aqui é exatamente o mesmo. Por isso ele é chamado de função par. Ou seja, o cosseno do θ tem o mesmo resultado que o cosseno do menos θ. Por sua vez, o seno, ó, eu vou pelo sentido horário, parei aqui, aí vamos supor que seja 60, não é um θ qualquer. Eu quero ir no eixo do seno. O eixo do seno é esse vertical, então eu vou para cá. Aí aqui na parte de cima eu tenho esse pedaço aqui, que vai dali até a origem. Esse pedaço é o que a gente chama de seno no sentido horário. Pegamos a parte positiva dele. Se eu for aqui, o mesmo ângulo, só que com sinal trocado, porque ele foi pelo sentido anti-horário. Para ir no eixo do seno, aí eu faço a projeção, vou no eixo do seno, que é o eixo vertical. Aí ele é essa linha azul. Aí observe que, no primeiro caso, ele está acima do eixo X, do eixo do cosseno. E acima do eixo do cosseno, o seno é positivo. Abaixo do eixo do cosseno, o seno é negativo. Você tem resultados negativos. Pensando nos 60 graus, aí aqui você teria raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo seria menos raiz de 3 sobre 2, porque você está abaixo do eixo cosseno. Se eu quero que esse valor seja igual àquele, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer que raiz de 3 sobre 2 é igual menos o que eu tenho aqui. Quando isso acontece, ele é chamado de função ímpar, porque para você ter a igualdade, você tem que fazer o produto pelo sinal negativo. Então, significa que o seno de θ
é igual a menos seno de menos θ. Tá? Porque o seno de menos θ está abaixo do eixo cosseno, enquanto o seno do θ positivo está acima. Aí, por isso, ó, por causa desse sinalzinho aqui, né, eles têm os mesmos valores, porém com o sinal trocado. Aí, por esta razão, eles são ditas de função ímpar. Então, função par tem o mesmo resultado, função ímpar tem um resultado igual, porém com sinal trocado. Então, pensando nisso, ó, então, no lugar que tem o cosseno do menos θ, a gente pode substituir por cosseno de θ, porque ele é função par. No lugar que tem o seno de menos θ, a gente troca, isso daqui a gente troca ele por, aí eu ponho o ângulo ali positivo e trago o sinal negativo para fora, tá? Porque é função ímpar. Entendido até aí? Sim, professor. Então, agora, ó, partindo desses dois caras aqui, desses trigonométricos, desses exponenciais transformados em trigonométricos, se a gente somar esses dois caras, aí, mais i seno θ, menos i seno θ, eu vou simplificar. Cosseno θ com cosseno θ, eu vou somar, vou ter dois deles. Aí está feito aqui embaixo. Ó, adicionando esse com esse. Fizemos a adição. Aí esse simplifica, corta. Esse soma, dá 2. E esses dois eu passo dividindo para cá. Tá, ó, juntar esses dois aqui. Então, eu tenho 2 cosseno θ. Aí, esse 2 vem para cá para dividir. Está multiplicando ali, passou para dividir. E aí a gente tem essa demonstração conforme a gente queria. Tá? Eu poderia pôr isso aqui como e elevado a iz também, aplicar trigonométrico. E elevado a menos iz, aplicar trigonométrico. E aí somar eu teria ele já prontinho ali. Certo? Professor, o povo ficou tudo mudo. Oi? Você viu que o povo ficou tudo quietinho, professor? Eu estou observando aqui. Ou estão todos aí, ou tomar um ar. Fugiu todo mundo ou estão todos chocados? Eu tô aqui, mas desesperada já. Ei, Também que tô bom. aqui. Que ótimo. Tô aqui. A presença de vocês. Aí o Antônio já até abriu a câmera aí para me fazer companhia, né? Que eu estou muito sozinho, abandonado, jogado aqui. Não está só, professor. Ah, olha aí, vai aparecendo mais gente. Isso é bom demais, viu? É Rosimar, ó. Olha, já tem até mais gente ali, ó. É, Ei! Minha câmera não presta. Tá bem apagadinha, né? Aí é bom que você já traz seu filho, né? Eu imagino, para assistir a aula contigo. Meu sobrinho, eu fugi de casa. Ah, Abandonei marido e filho, e agora estou na casa Ah. da minha irmã aqui. tá certo. Essas funções complexas, elas conservam as propriedades das funções reais. Aí tem um exemplo aqui, né? A gente diz que sim, aí a gente diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do complexo, ele obedece às mesmas regras do conjunto dos números reais, tá? E continua sendo um igualzinho. Aí ficou aí, se vocês quiserem verificar depois isso. Cosseno de z é um cara limitado? Ele se limita a um determinado número? Aí a resposta aqui é não e a gente mostra por quê, ó. Porque se a gente tomar o z,
Se eu tomar o z como sendo um número real, né, apenas real, aí o cosseno dele é limitado, né, porque o cosseno de um determinado número, ele é limitado. O que a gente viu agora há pouco. O cosseno de 60 graus, ele é limitado, porque ele vale meio, e acabou, é só meio, e não tem outra chance. Mas, se eu penso num cara complexo, ó, Z do tipo IN, com N pertencente aos naturais, a gente vai ter o seguinte, se aproveitando dessa demonstração que a gente acabou de fazer aqui agora, eu lanço mão daquilo. Ó. O cosseno de IN, ele é do tipo E elevado a I, IN. Esse I de fora aqui é o Izinho da formulazinha que a gente tem aqui, não? Ou do próprio que a gente tem aqui em cima, ó. E cosseno de Z igual a E elevado a I, Z. Dentro desse Z, você tem real e tem imaginário. E elevado a menos IZ, a mesma coisa. Então, o cosseno de IN é igual a E elevado a I, IN, mais E elevado a menos I, IN. Você faz I vezes I, você tem I ao quadrado, que é menos. Tá aqui. Faz menos I vezes I dá menos I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1 vezes menos, dá mais. Então, fica E elevado a menos N mais E elevado a N sobre 2. Que não é limitado, né? Por que não é limitado? Porque elas dependem do valor de N. À medida que eu mudar o valor de N, o N pode variar de 0 ao infinito, uma vez que ele é um número natural. Aí, como ele vai variando, esse resultado aqui vai depender da variação de N. Então, ele não tem, ele até tem um limite inferior, seria em 0, mas ele não tem um limite superior, que aí é infinito. Tá? Então, N pode, se ele é do conjunto dos números naturais, ele pode variar de 0 até o infinito. Por exemplo, se eu tivesse aqui que fosse 0 para N, aí eu teria um aqui, o resultado seria 1. Agora, se eu já mudar para 1 o valor do N, aí eu vou ter 1 sobre E mais E elevado a 1, ou E. E aí eu tenho que resolver tudo isso sobre 2, eu vou ter um outro resultado. Se eu mudar o N para 2, eu já vou mudando. Eu posso mudar isso infinitamente, aí por isso que ele é dito de não limitado. O professor não vai sempre simplificar, não? Oi? Esse E elevado a menos N mais E elevado a N? Aqui Ah, não, porque é uma soma, não é um produto, né? Tá certo. é uma soma. Sendo soma, aí a gente não simplifica, né? Então, ó, para as funções hiperbólicas, que aí envolve a questão das hipérboles, ela vale aquela propriedadezinha que a gente viu agora há pouco, né? Essa propriedade, só que daí a gente não tem o i, tá? Aqui. E não é menos aqui também. Ou é menos, mas não tem o i. Tá? Tanto para o seno quanto para o cosseno não vai ter o izinho ali. Tem a unidade imaginária, mas está dentro de z. Mas aí, como não é o objetivo da disciplina, a gente não vai fazer demonstração, só dizer que ela é desse tipo e lá mais para frente a gente vai fazer uso dela. Essas funções em termos trigonométricos são da forma, ó, o cosseno hiperbólico é igual ao cosseno de menos iz, e o seno hiperbólico é igual a menos o seno de menos iz. Aí dá até para desenvolver e chegar ali nas demonstraçõezinhas. O cosseno hiperbólico também, aí você tem aqui que o cosseno ao quadrado hiperbólico de z, menos seno ao quadrado hiperbólico de z é igual a 1.
Aí, para saber isso, você teria que fazer um estudo sobre as hipérboles, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso. E aí também eu não vou gastar energia com as demonstrações aqui. Vamos só para o que a gente precisa mesmo. Mas aqui trazendo a informação para a gente saber que ela é dessa forma. Agora, um detalhezinho que é importante, ó, definimos o logaritmo da seguinte forma. O logaritmo de z é igual a ln do módulo de z, aí esse módulo de z lembra-se que é o raio, mas e o argumento de z, onde a parte real do z é esta, e a parte imaginária do z é essa daqui. Isso significa, então, que você vai receber um z qualquer, tá? E aí, esse z, lembra lá que ele é do tipo x mais y, né? Só lembrar assim, ó, o z é um cara do tipo x mais y, ou uxy mais ivxy. Esse cara, a gente trabalha ele, escreve ele, encontrei o módulo, encontrei o argumento, eu escrevo ele na forma exponencial, tá? Seria i θ. Tá? Ó, considerando o z da forma RE e θ. A gente viu como é que se escreve isso e aprendeu para a nossa avaliação 1, na nossa primeira sessão de estudo. Então, ó, se o z é da forma RE e θ, agora você aplica ln. Aí você aplicando ln dos dois lados aqui, eu tenho ln de z é igual a ln de r e θ. Ó. Veja que eu saí de um complexo, escrevi ele na forma exponencial e agora eu apliquei o logaritmo nele. Ao aplicar o logaritmo, por que eu apliquei? Porque lá eu tenho um Euler, né? Que é um neperiano, então eu posso aplicar o logaritmo neperiano. Então eu tenho, ó, apliquei nessa aqui, eu apliquei o logaritmo dos dois lados. Tenho ln de z é igual a ln de r e i θ. Aí, das propriedades de logaritmo, até enviei para vocês já hoje, aqui. Da propriedade de logaritmo, cadê ele? Ó, o logaritmo do produto é igual a soma dos logaritmos. Eu tenho o logaritmo do quociente é igual a subtração de logaritmos. Aí vocês vão usar essas regrinhas. Então, aqui eu tenho um produto. Então, o logaritmo de r vezes e e θ é o mesmo que o logaritmo de r mais o logaritmo de ln, o logaritmo de e e θ. Bom, esse r é o módulo de z. Tá? Lembra lá que a gente tem que ó, o r é igual ao módulo de z. E o módulo de z é calculado fazendo a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Isso é o r, ou o módulo. Bom, aí eu tenho aqui como soma de logaritmos. Mas aqui eu tenho uma logaritmo e uma exponencial. Aí eu volto aqui de novo com vocês, ó. Logaritmo de x elevado a k na base a é a mesma coisa que esse k vem aqui para trás para multiplicar, e fica log de x na base a. Então, log de x elevado a k na base a é a mesma coisa que o k foi lá para trás, fica k log de x na base a.
Então, esse recurso lá, eu usei aqui, ó. Peguei esse cara, trouxe para cá. Tá ele aqui. O log de E na base E, lembrando aqui, ó, que aqui é base E, isso vale quanto? Vale 1. Vale 1. Aí você vai ter da propriedade de logaritmo de novo, ó. Se eu tenho log de A elevado a K na base A, tá aqui, ó. Log de A na base A vale 1. Então, quando o logaritmando e a base são iguais, um logaritmo, o resultado vale 1. Então, essa parte aqui vale 1. E aí, com isso, eu tenho I θ vezes 1. E aí a gente ficou com com o que diz ali a definiçãozinha, ó. O log de z, z1 complexo, é igual ao logaritmo do módulo, lembrando que o módulo é o R, o raio, da circunferência complexa, do círculo trigonométrico, mais I vezes o argumento do θ, o argumento do z. Ó, exatamente o que a gente conseguiu aqui na nossa demonstraçãozinha. Aqui é o ln do módulo de z, mais I vezes esse cara aqui é o argumento. Legal esse resultado. Bonito, né? Esse sim. Então, pronto. Vamos adiante. Como o argumento é uma função multivaluada, quer dizer, ele tem múltiplos valores. Por que ele teria múltiplos valores? Vamos pensar aqui, ó. Se eu tiver um cara aqui que é, vamos pôr que seja 30, o cosseno de 30 tem um valor. Se eu der a volta, e agora eu já vou ter 360 mais 30, daria 390. Aí o ângulo de 390 tem o mesmo valor do de 30. Se eu der a volta, vou ter 720 mais 700 mais 30 dá 750. Vai ter o mesmo, vai ter o valor para 30. Então, ela é de múltiplos valores. Além de variar o ângulo, né, claro. Ln de z, como o argumento é uma função multivaluada, Ln de z também é. Tá? Ela vai ter múltiplos valores. Se considerarmos aqui como um argumento de z dentro de um determinado P, num plano complexo, um lugar no argumento de z, temos a função ln de z de P é igual a ln de z, do modo de z, mais i o argumento de zp, a qual é chamada do valor principal do logaritmo. Tá? Aí eu posso ter o argumento principal. Qual é o argumento principal nesse caso? Trinta, não? O 30, exatamente. Eu tenho o argumento principal, que é o 30, e eu posso ter os outros argumentos, o 390, o 750 e por aí vai. Mas aí eu tenho o básico dele, que é o principal. Então, é isso que ele está querendo dizer aí. Então, vejamos o seguinte, que E elevado a ln de z é igual a z. Mas ln de E elevado a z não é necessariamente z, né? Apesar de que você vê aqui, ó, que eu poderia ter, por exemplo, aqui eu teria, é um cuidado que a gente tem que ter, ó. Porque se ele fosse, se esse z fosse um cara real aqui,
Aí eu poderia pegar aquela ideia, trouxe ele aqui, e aí ln de E na base E, 1. Mas o cara é complexo, né? Esse cara aqui é o Z da forma x mais y. E aí, então, a gente tem que abrir ele complexo para depois adotar essa ideia, né? Então, a gente teria assim, ó, pegando o desenvolvimento daqui, ó, E elevado a lnz, a gente tem, pegando esse cara, desenvolvendo ele complexo, o ln de z, a gente desenvolveu aqui agora há pouco, ó, ln de z. E obteve ele como ln do módulo mais i argumento de z. Então, no lugar de e elevado a ln de z, eu aplico isso. E elevado a ln do módulo, ali, mais i argumento de z. Aí eu aplico a propriedade de potência, né? Que é e elevado à soma, é a mesma coisa que o produto da base aqui, de bases iguais, né? Então, fica e elevado a ln do módulo vezes e elevado a i argumento. Tá? Aí, o e elevado ao ln do módulo, como aqui é um número, ó, quando a gente tem que cuidar e pensar o seguinte, ó, o ln de z é diferente do ln do módulo de z, porque o z é um número complexo. Quando você faz o módulo, aí ele já deixa de ser complexo. Por que que ele deixa de ser complexo? Exatamente o que eu falei, ó. O módulo de Z é R. R é um número complexo que a gente obtém fazendo isso aqui. Ou seja, é o raio aqui do ciclo. Então, o módulo é um número complexo, é um número real. Aí, sendo um número real, eu posso aplicar a propriedade dos reais aqui, né? Então, E elevado a ln do módulo. Aí, como aqui é 1, aí nesse caso fica só o módulo de Z. Vezes E elevado aí o argumento de Z, né? E aí, esse E elevado aí argumento de Z, você pode abrir ele na forma trigonométrica e vai observar que isso vai ser 1, vai ficar apenas Z. Por sua vez, se a gente pegar o ln de E elevado a Z, a gente não pode fazer isso aqui que eu fiz. Eu teria, então, E elevado a ln de E elevado a Z. Mas o Z, ele é complexo. Aí, ao desenvolver isso daqui, eu vou ter E elevado ao módulo de E elevado a Z, mais I o argumento de E elevado a Z. Tá? E aí, o módulo aqui é um número real, mas aqui o E elevado a Z fica E elevado a X vezes E elevado a Y, né? E aí, esse cara aqui, a gente poderia só botar como Z, como sendo X mais Y, e aí utilizar, transformar isso aqui em trigonométrico, né? Aí você teria um cara que fosse ciclo com multivaluação também. Então, teria como sendo I mais 2kπ, né? Que depende da quantidade de voltas. E aí ele não dá necessariamente o Z, né? Dá um cara que é diferente de Z. Aí aqui diz que definimos a função exponencial. Se eu tenho... O que eu quis dizer com isso aqui? Z elevado a W é igual a E elevado a W ln de Z. Que motivou, aí perguntou, que motivou essa definição ali? Então, a justificativa, aí está na propriedade dos logaritmos e exponenciais aqui, né? Esse W veio aqui para cima, e aí, tá aqui ele. Deixa eu até tirar dali.
E elevado a W é igual a E elevado a W ln de Z. O W que estava aqui multiplicando ln de Z veio aqui para cima. E agora a gente pode fazer a volta. Não fez muito sentido, mas a ideia geral é essa. Sem fazer muito sentido, né? E aí ele diz que a função também é de multivaluada. E aí tem umas consideraçõezinhas aqui, mas aí você vai fazer umas atividades agora, desenvolvendo a propriedade das exponenciais que a gente acabou de verificar. Aí, por exemplo, mostrar que E elevado a Z mais W é igual a E elevado a Z vezes E elevado a W. Isso aqui é bem óbvio, né? É da propriedadezinha de potências, que é o produto de potências de bases iguais é igual a soma, a essa potência elevada à soma dos expoentezinhos aqui. Isso a gente estuda desde o ensino fundamental, ensino médio. Mas no caso aí seria tipo, não é simplesmente, por exemplo, E elevado a Z mais W igual a essa divisão aí, tipo, como que isso fica mais detalhado? Aqui? Porque, Aqui tipo, já tá mostrando, tipo, bem óbvio. é óbvio. Mas aí, agora você vai considerar que aí você já fugiu do plano real, né? Aí você Assim, está trabalhando no plano complexo. Aí você vai considerar esse Z como sendo um número complexo, x mais y, eu vou pôr aqui como, eu ia pôr como x1 e x2, pode ser, né? Ou pode ser, pode ser, professor. vou pôr aqui, x1 e x2. E aqui o W como sendo x2 mais y2. Então, apesar de parecer óbvio, ele não é tão óbvio assim, porque a gente não está no campo dos reais, a gente está operando no campo complexo. Retiro o que eu disse aqui, eu tava no plano dos reais. Oi? Eu tava nos reais e não nos complexos. Aí essa é a questão, né? Que a gente foge do plano real. Pense no plano complexo. E aí você mostra essas propriedades, que elas são equivalentes à do plano real, mas aí tem, por isso que tem a questão da necessidade de mostrar, né? E aí você transforma, você pegou e escreveu o Z aqui como uma soma de real com imaginário, o W como soma de real com imaginário, aí substitui, vai fazer as operaçõezinhas, vai para o trigonométrico, esse aqui vai estar ali como exponencial, né? Vai estar, por exemplo, como E, aí esse vai para o campo trigonométrico, acho que vai no campo trigonométrico, vai ter que ir lá no campo trigonométrico, para depois voltar lá para o exponencial. Bem? Ok. Aqui para mostrar que E elevado a Z é igual a E elevado ao conjugado de Z. E elevado a Z é real se e somente se o imaginário for NP. Quando o cara é NP, aí você vai ter o arco de NP, o seno é zero, né? E quando você escrever ele como trigonométrico, aí esse argumento, quando ele for de NP,
aí ele vai ser real, porque o seno vai ser zero. Está entregando o ouro para vocês, né? Aí vocês têm essas atividadezinhas para fazer. Eu não sei se eu começo agora a topologia do plano complexo, ou se deixo. Vou ver aqui. Acho que dá para trabalhar um pouquinho de topologia aqui, e depois a gente abre espaço para vocês fazerem a atividade. Aqui, a distância entre dois números complexos, Z e W. Ela tem a mesma ideia da distância pensando no campo dos reais. Tá? Porque a essa distância é o módulo dessa diferença de Z e W. Porque, por exemplo, você vai ter dois complexos, vou pôr aqui, W, com outro ponto complexo aqui, Z. Aí esses carinhas você vai projetar aqui, né? Você vai ter o par ordenado aqui. Então, você vai ter, digamos aqui que seja o x1, o y1. Aí lembrando que esse é o eixo imaginário, né? Então, aqui tem os caras de I. Aí aqui você faz a projeção também de x2, y2. Tá? Aí você ligar esses dois pontos, imagina que isso seja uma reta, né? Aí se eu traçar uma paralela ao eixo do cosseno, ou o eixo horizontal aqui, o eixo real, aí essa distância aqui é a diferença entre o x2 e o x1. Então, aqui seria o x2 menos o x1. E essa distância aqui é o y2 menos o y1. E aqui ela forma um ângulo de 90 graus. E aqui você lembra que é o módulo de R, né? Esse módulo de R vai ser a diferença entre o Z e o W. Isso aqui que a gente chama, a distância de Z a W. É o módulo, porque o módulo? O módulo é a distância, porque se eu deixar só o Z menos o W, eu tenho um número real, ou um número complexo. Quando eu coloco em módulo, eu vou ter um número real. Então, essa aqui é a distância, e aí a distância vai ser dada por essa diferença aqui, né, que é, esse aqui é o quadrado, é igual a, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado. Aí passa para o lado de lá, a raiz, tá? E aí, fazendo a raiz, é exatamente o módulo de Z menos W. Se eu quero fazer a diferença entre os dois, ó. Eu tenho os dois pontos aqui, ó. Tenho o Z e tenho o W, ó. Quando eu fiz aqui, ó, o x2 menos o x1, eu fiz o Z menos o W, certo? Que é o x2 menos x1. Aí menos o y2 menos o y1. E aí você só lembrando lá, y2 menos y1. Aí você só lembrando lá que a gente considerou aqui que o Z é x2, y2, x2, y2, aí como sendo um par, menos x1, y1. Aí, fazendo a diferença desses, vai ser lá da subtração de par ordenado. x2 menos x1, y2 menos y1. E agora, a gente pode tomar o módulo disso, né?
Então, se eu tomo o módulo, aí seria o módulo daqui. O módulo é a distância, né? Você lembra que a gente disse que o módulo é o raio? Então, o módulo é a distância, que eu teria um ciclo que faz um movimento aqui. Então, o D é a distância de Z a W é igual à diferença entre Z e W em módulo. Aí a gente tem as seguintes propriedades, ó. O D, a distância de Z1 e Z2, entre dois complexos, ela é sempre maior ou igual a zero, porque ela trata de distância. A distância entre dois pontos nunca é negativa, então ela é sempre positiva. Então, aí você tem que a distância, naturalmente, da propriedade, ela é sempre maior ou igual a zero. E aí a gente tem como chamado de positividade, né? E D1, ou D de Z1, Z2 é igual a zero. Se isso acontecer, significa que os dois caras estão no mesmo ponto. É quando essa distância fica pequenininha, pequenininha, você vai puxando o Z1 até encontrar com o Z2, aí essa distância se anula. Uma outra coisa importante também é que a distância de Z1 a Z2 é a mesma coisa que a distância de Z2 a Z1. Isso é chamado de uma propriedade de simetria que tem entre eles. Bom, sabendo disso, tem um outro ainda, que a distância ela é menor, se eu tenho a distância de Z1, Z2, tenho Z1, Z2, Z3. A distância de Z1 a Z2 ela é menor ou igual à distância de Z1 a Z3 e mais a de Z3 a Z2. Aí essa entra naquela questão da desigualdade triangular, naquela propriedadezinha que vocês estudam na álgebra. Acho que álgebra linear vocês estudam isso. Então você teria aqui, ó, se eu tenho um triângulo, vou pôr um triângulo retângulo. Aí vamos supor que aqui seja 5. Aí aqui é 4, é 3. Aí você tem que 5 ao quadrado é igual a 25. Né? 4 ao quadrado é 16, com 3 ao quadrado, 9, 16, 25. Dá igual ali. Mas se você pegar o 5, ele é menor ou é igual à soma de 4 mais 3. Então, essa é uma propriedade chamada de desigualdade triangular. Vocês até demonstrou ele lá fazendo módulo de Z mais W é menor ou igual ao módulo de Z mais o módulo de W. Vocês fizeram isso na seção 1, e aí teve até prova também, teve até das avaliações que vocês fizeram que tinha essa demonstraçãozinha. Então, essa demonstraçãozinha, ela entra também na questão da desigualdade triangular. Bom, partindo dessa ideia da distância, eu posso aqui ter o que a gente chama de bola aberta, bola fechada e circunferência. Eu pego, por exemplo, se eu tenho uma bola e essa bola é formada por conjunto de números complexos. E aí eu tenho Z qualquer, mas esse Z não está na fronteira. Aí por isso que eu coloquei achurado. Mas o Z pode ser um ponto qualquer aqui, em qualquer canto. Se eu fizer esse Z se aproximar do Z0, aí eu estou dizendo que o Z vai tender para o Z0. Mas aí se eu pegar um Z qualquer aqui, essa distância vai ser a distância de Z até Z0, a gente representa por módulo. É o módulo de Z menos Z0, que é a diferença entre os dois caras. Ela é menor do que R quando
o Z não estiver na fronteira, ele não está aqui em cima. Então, está pontilhado. Então, vale só a região interna aqui. A leitura disso é feita assim, ó. É uma bola, B de bola, de centro Z0 e raio R. Tá? Ou, escrita assim, ó, Z pertence aos complexos tal que a diferença, o modo da diferença entre Z e Z0 é menor que R. Isso aqui está dizendo a mesma coisa que ali, que é o mesmo que está ilustrado aqui. Quando o Z estiver todo dentro aqui da região, inclusive ele pode estar até aqui na fronteira, eu posso ter Z aqui. Quando eu posso isso, eu escrevo ela com ponto cheio, porque o Z pode ser, inclusive, a fronteira aqui. Então, eu dizia assim, ó, que a distância entre Z e Z0, o modo de Z menos Z0, coincide com o raio. Mas eu posso ter Z0, Z aqui dentro também, certo? Aí eu colocaria, então, assim, ó, é uma bola aberta ou uma bola fechada, porque o Z pode estar, inclusive, na fronteira, em toda a região interna. É uma bola de centro Z0 e raio R, e aí a leitura é feita. Z pertence a complexo tal que o modo de Z menos Z0, ou seja, a distância entre o Z e Z0 é menor ou igual ao raio. Se ele estiver na fronteira, essa distância é igual ao raio. Se ele estiver aqui dentro, essa distância é menor do que o raio. Então, no primeiro caso, a gente chama de bola aberta, no segundo caso, de bola fechada. No primeiro caso, o Z só está interno, não pode estar na fronteira. No segundo caso, o Z pode ser interno, inclusive na fronteira. O último caso aqui é uma circunferência de centro Z0, raio R. Eu poderia, no lugar de S, pôr C, mas colocamos S, que é o módulo de Z menos Z0 é igual ao R. Nesse caso, o Z só está na fronteira, só em cima da linha da circunferência, não pode ser interno. Então, essa diferença coincide com o raio. Dúvida? Se não tem, eu vou falar de limite agora, tá? Ok, professor. Deixa eu só ouvir um áudio aqui Só um minutinho, tá? Vou ouvir um áudio aqui do meu primo, que é o filho da minha tia lá, que está internado. Só um pouco. Voltei. Ainda bem que isso é ruim, né? Professor, deixa a gente fazer essas atividades. Você vai entrar em limite, vai botar na nossa cabeça. Oi? Você não quer deixar a aula assim, para a gente terminar essas atividades? Você viu o tamanho disso? Não, tudo bem, então, porque agora eu ia começar sobre limites, né? E os limites E aí exigem... é uma confusão, já que ninguém falou. Fiquei esperando ver se alguém também falar. Ninguém falou. Que eu vi que a lista é bem extensa, né, professor? E Aqui a gente vai usar o conceito de bola aberta para trabalhar com a ideia de limites. Mas a gente pode deixar, então, vocês fazerem as atividades, porque daí aqui fica melhor para outra aula, se estão com a cabeça fresquinha.
Então, vou parar, vou encerrar a gravação aqui para...